Por séculos, o ser humano acreditou que o progresso técnico era capaz de dominar qualquer força da natureza, e poucas criações simbolizam melhor essa confiança do que os grandes navios. Estruturas de aço com centenas de metros de comprimento, capazes de cruzar oceanos carregando milhares de toneladas, enfrentando tempestades, ondas gigantes e ventos extremos. À primeira vista, parecem indestrutíveis. Quando observamos um navio moderno cortando o mar, tudo transmite solidez. O casco espesso, a altura impressionante, a sensação de que aquela estrutura foi feita para resistir a qualquer coisa que o oceano possa lançar contra ela. Essa mesma sensação de invencibilidade já existiu antes. No início do século XX, quando a engenharia naval dava seus maiores saltos, alguns navios passaram a ser vistos não apenas como meios de transporte, mas como símbolos do domínio humano sobre o oceano. O Titanic nasceu exatamente nesse contexto. Ele não era apenas grande, era moderno, tecnológico, avançado para sua época. Compartimentos estanques, casco reforçado, sistemas considerados revolucionários. Para muitos, aquilo era a prova definitiva de que o aço havia vencido o mar. Mas o oceano não precisa ser mais forte o tempo todo. Ele só precisa encontrar uma brecha. O que quase ninguém percebe é que o Titanic não afundou porque era frágil. Ele afundou porque operava no limite do conhecimento da época, enfrentando forças que ainda não eram totalmente compreendidas. O aço utilizado, as técnicas de construção, os cálculos estruturais, tudo seguia os padrões mais avançados disponíveis naquele momento. E ainda assim, não foi suficiente. Esse padrão se repete ao longo da história naval. Navios diferentes, épocas diferentes, tecnologias diferentes, mas o mesmo erro de percepção, confundir resistência com invulnerabilidade. O oceano não ataca de forma simples. Ele não empurra um navio como uma parede sólida empurrando um objeto. Ele age de maneira contínua, imprevisível e implacável. Ondas não são apenas massas de água subindo e descendo. Elas são energia em movimento, viajando por quilômetros, se somando, se alinhando e transferindo forças gigantescas para tudo o que encontram. Quando um navio enfrenta ondas longas e altas, ele raramente é sustentado de maneira uniforme. Em certos momentos, apenas a proa e a popa estão apoiadas, enquanto o centro fica suspenso no ar. Em outros, é o oposto. O meio do navio está apoiado, enquanto as extremidades ficam livres. Esse movimento constante cria tensões internas enormes. Hoje, chamamos esses fenômenos de hogging e sagging, conceitos bem conhecidos da engenharia naval moderna. Mas no passado, seus efeitos reais ainda eram subestimados. No hogging, o navio se curva para cima como um arco tensionado. No sagging, ele se curva para baixo como se estivesse sendo dobrado pelo próprio peso. Esses movimentos não acontecem uma vez, acontecem milhares de vezes durante uma travessia. Cada onda é um pequeno teste estrutural. Um teste invisível. Isoladamente, nada parece errado. O navio continua navegando. O aço não se rompe. Não há explosões. Não há colapso imediato. Mas internamente, o material começa a registrar cada esforço. Microfissuras surgem. Tensões se acumulam. Pontos específicos passam a suportar cargas para as quais não foram projetados originalmente. E é assim que nasce a maior ilusão da engenharia marítima. O navio parece forte, até o momento em que não é mais. O problema quase nunca é uma única onda, nem uma única falha, nem um único erro humano. O verdadeiro inimigo é a soma de fatores invisíveis, acumulados ao longo do tempo. O oceano não vence o aço de uma vez, ele vence aos poucos. E quando chega o momento crítico, tudo acontece rápido demais para qualquer reação humana. Quando um navio entra em condições extremas, a tripulação raramente percebe o perigo real no momento em que ele começa. Do lado de dentro, tudo parece normal. Os motores continuam funcionando. Os instrumentos seguem estáveis. Não há impacto violento. Não há um aviso claro dizendo que algo está prestes a falhar. Mas estruturalmente, o navio pode já estar no limite absoluto. O casco de um navio não é rígido por acaso. Ele é projetado para flexionar. Um casco completamente rígido se partiria com muito mais facilidade. A flexibilidade controlada é o que permite que a estrutura absorva energia sem quebrar. Esse princípio vale tanto para navios modernos quanto para embarcações construídas há mais de um século. O problema começa quando essa flexão ultrapassa o que os engenheiros chamam de limite elástico do material. Aço não falha de forma instantânea. Antes de quebrar, ele avisa, mas esses avisos não são visíveis a olho nu. Primeiro, o material se deforma de maneira microscópica. Depois, surgem trincas internas quase imperceptíveis. Em seguida, essas trincas começam a se conectar, criando pontos de fragilidade. Esse processo pode levar anos, ou apenas algumas horas, dependendo das condições. No caso do Titanic, o aço utilizado seguia os padrões mais avançados da época, mas tinha limitações que só seriam plenamente compreendidas décadas depois. Em temperaturas muito baixas, aquele tipo de aço se tornava mais frágil, menos capaz de absorver impactos sem fraturar. Quando o casco entrou em contato com o gelo, não foi um corte limpo, como muitos imaginam. Foi uma sequência de falhas estruturais distribuídas ao longo do casco. Rebites se soltaram, placas se deformaram, pequenas aberturas surgiram em vários pontos. Não foi um erro isolado, foi uma cadeia de eventos
movimentos. Esse padrão não pertence ao passado. Navios modernos também operam em um equilíbrio delicado. A diferença é que hoje compreendemos muito melhor como essas forças atuam. Sabemos que ondas longas, quando coincidem com o comprimento do navio, podem gerar ressonância estrutural. Cada nova onda não apenas aplica força, mas amplifica a tensão já existente. É como empurrar alguém em um balanço no momento exato. Cada empurrão certo aumenta o movimento. Cada erro de tempo reduz. Quando essa ressonância acontece no oceano, o casco começa a sofrer cargas muito além do previsto nos cálculos normais. O navio não luta contra a onda, ele entra em sincronia com ela. E isso é extremamente perigoso. Nesse estágio, protocolos de emergência entram em ação. Áreas externas são isoladas, portas estanques são seladas. A tripulação não corre pelo convés tentando resolver o problema. Em navios modernos, todos se concentram em compartimentos internos reforçados, projetados exatamente para situações extremas. Esses espaços funcionam como um último refúgio, estruturas internas protegidas, longe das laterais, capazes de resistir mesmo que partes do casco falhem. Mas se a falha estrutural começa de verdade, não existe procedimento que possa revertê-la. O momento da ruptura raramente é cinematográfico. Muitas vezes é um som seco, profundo, quase abafado, uma vibração anormal, um comportamento estranho do navio. E então, em segundos, a integridade estrutural se perde. Quando o aço cede, ele não se parte de forma elegante. Ele se rompe de maneira irregular, liberando tensões acumuladas ao longo de anos, às vezes décadas. O navio deixa de ser uma única estrutura e passa a ser duas ou mais massas gigantes, sendo puxadas pelo oceano em direções opostas. Nesse ponto, não há mais decisões humanas a serem tomadas. É apenas física seguindo seu curso. Sempre que um desastre desse tipo acontece, a pergunta surge quase imediatamente: como algo tão grande, tão caro e tão cuidadosamente projetado pode falhar? A resposta é desconfortável, mas inevitável, porque o oceano opera em escalas que desafiam qualquer engenharia humana. Navios são projetados com margens de segurança enormes. Cada solda, cada reforço estrutural, cada cálculo leva em conta cenários extremos, mas esses cálculos se baseiam em probabilidades, em modelos, em comportamentos esperados. O oceano não respeita modelos. Tempestades podem gerar ondas que não seguem padrões previsíveis. Ondas que se somam, se alinham e atingem o navio exatamente no pior ponto possível. Ondas chamadas de ondas monstruosas, que por muito tempo foram consideradas lendas, até começarem a ser registradas por satélites. Além disso, existe um fator inevitável: o tempo. Mesmo com manutenção rigorosa, o aço envelhece, a corrosão age lentamente, a fadiga estrutural se acumula. Pequenas imperfeições reduzem pouco a pouco a margem de segurança que existia no papel. No Titanic, muitas dessas lições ainda estavam sendo aprendidas. Hoje, elas fazem parte do coração da engenharia naval. Tipos de aço mais resistentes, soldas mais eficientes, compartimentação mais inteligente, sistemas de monitoramento estrutural em tempo real. Cada falha do passado se transforma em um avanço no presente. É por isso que, paradoxalmente, os navios modernos são muito mais seguros do que nunca. Não porque o oceano ficou mais fraco, mas porque aprendemos a respeitar melhor suas forças. Ainda assim, existe uma verdade que permanece inalterada. Não importa o quão avançada seja a tecnologia, não importa o quão espesso seja o aço, não importa quantos cálculos sustentem cada decisão de projeto. O oceano não precisa vencer sempre, ele só precisa vencer uma vez. E quando isso acontece, o mundo relembra uma lição antiga, escrita em água e aço. O mar não é um inimigo a ser derrotado, mas uma força que jamais pode ser subestimada.